Então, tópico 1, proposta recusada. O relato bíblico do confisco criminoso da vinha de Nabote é um dos mais chocantes da Bíblia e serve como amostra do que a cobiça é capaz de fazer. A vinha de Nabote era uma propriedade vizinha ao palácio do rei Acabe, em Samaria. O rei apresentou a proposta de compra ou troca aparentemente justa, mas Nabote recusou a oferta do rei. Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Havia nessa recusa uma questão familiar, cultural e religiosa. A propriedade era um bem sagrado que não se transferia definitivamente para outra família. Levíticos 25, 23 a 25 e Números 36, 7. Então veja só, em Israel as pessoas receberam. Lá no tempo de Josué a terra foi dividida entre o povo. Cada um tinha sua propriedade. E eles consideravam essa propriedade como o quê? Uma dádiva de Deus. Foi Deus que deu. Não foi o homem que deu. Foi Deus que deu. Então, essa propriedade não poderia ser transferida para outra pessoa. Até se a pessoa plantasse nessa terra e não produzisse, ele poderia até arrendar essa terra para outro, mas nunca vender essa terra, que ia passando de pai para filho. Aquela família sempre possuiria essa terra. Então veja só, Nabote, ele tinha ali na sua terra uma vinha, ele plantou uma vinha. Não importa se a vinha era boa, se era ruim, se produzia muito, se produzia pouco. O importante é que ele estava feliz com a sua vinha. Ele produzia o suficiente para sustentar ele e a sua família, né? Então não precisava de se preocupar. Ele estava feliz com aquilo. Mas o que acontece? Acabe tinha ao lado dessa vinha um palácio. Isso era lá na cidade de Jezreel. Não era na cidade de Samaria. Não era em outra cidade. Acabe governava sobre a parte norte de Israel, que é chamada Israel mesmo, que a parte do sul ficou conhecida como Judá. Então, aí havia uma cidade chamada Jezreel, e Acabe tinha ali um palácio de verão, onde passava ali um período do ano descansando, né, se divertindo. E então, o que ele fez? Ele começou a desejar a vinha do Nabote. E qual o desejo dele? O que ele queria com aquela vinha? Ele queria continuar com aquela vinha? Provavelmente essa vinha não era tão grande coisa. Por quê? Nós sabemos que a vinha não era tão boa assim, não produzia tanto assim. Mas o que Acabe queria com a vinha? Ele queria transformar a vinha numa horta e que ficasse ao lado da sua casa. Então olha só, ao lado do seu palácio ali em Jezreel. Então ele vai e começa a desejar aquilo. Toda vez que ele olhava ali pela janela, ele via a vinha e ele começou a imaginar, colocando ali uma horta, né, ele tendo ali as suas verduras, seus legumes, suas frutas e tal. E ele começou, aquele desejo foi crescendo. Ao invés dele impedir esse desejo, não, ele foi dando vazão a isso, foi alimentando isso, foi aumentando. Satanás percebeu e foi assoprando e foi ajudando ele a ter esse desejo. Então chegou o dia que ele falou, não, eu tenho que comprar isso, eu tenho que possuir essa vinha do Nabote. O Nabote está feliz com a vinha, mas eu tenho que possuir essa vinha. E foi a Nabote e fez então uma proposta para Nabote. Olha, eu posso aí te comprar essa vinha ou trocar essa vinha. Eu posso dar para você um lugar muito melhor do que esse, um terreno melhor do que esse ainda. Ou posso te comprar, bote o preço aí que eu compro. E o Nabote disse, eu não posso vender a propriedade que Deus me deu. É da minha família, eu não posso fazer isso. Eu estaria pecando contra Deus. E eu estaria arrumando aí toda uma confusão com a minha família. Essa terra aqui foi Deus que nos deu. Então Deus tem cuidado de nós aqui nessa terra. E Acabe se entristeceu, ficou doente mesmo, que foi parar na cama. Olha só, que cobiça terrível. Chegou em casa triste, foi se deitar, e Jezabel, sua mulher, que nem israelita era, adorava Baal, Azerá, veja só que ela então vê que seu marido está daquele jeito e vai e pergunta o que é, e ele fala que é a vinha de Nabote, que ele queria comprar e o Nabote não queria vender.
Então o que ela faz? Ela trama, ela arma um plano para que Acabe pudesse possuir essa vinha. E o que ela teria que fazer? Ela teria que matar Nabote. Nabote é que era o chefe da família, era o possuidor da vinha. Se ele morresse, então aquela vinha poderia ser possuída, vendida. Então o que ela fez? Ela armou um plano, chamou, mandou cartas para os seus funcionários e disse para eles: olha, bota aí o Nabote no meio aí do povo, no lugar de destaque, e aí você vai arranjar testemunhas que testemunhem dizendo que ele falou mal do rei, que ele blasfemou de Deus. Então inventa alguma coisa aí para que ele seja apedrejado. Então vocês pegam o povo e apedrejem o Nabote até morrer. Foi o que eles fizeram, apedrejaram o Nabote, ele morreu. Mandaram a notícia para Jezabel e ela foi então a Acabe e disse: levanta e vai lá possuir a vinha, porque o Nabote está morto. E na mesma hora o Acabe sarou da sua doença. Não tinha mais, a doença dele era a cobiça, era o desejo de possuir a vinha. Se levantou e foi lá possuir a vinha. Veja então no tópico 2, o direito de propriedade. O rei ficou desgostoso e indignado, deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. O rei Acabe adoeceu, pois a cobiça por algo que não lhe pertencia o havia dominado. A Bíblia diz que a medida da impiedade de Acabe se completou quando ele se casou com Jezabel, uma princesa fenícia de origem pagã, devota de Baal. Ela era filha de Etbaal, rei de Sidom, 1 de Reis 16, 22 a 32. Jezabel não respeitava o sagrado direito de propriedade estabelecido por Deus na lei de Moisés. Ela não hesitou em elaborar um plano criminoso para condenar Nabote à morte e confiscar sua vinha. Então é isso que nós acabamos de falar, né? E aqui é falado então pelo comentarista sobre isso, sobre esse desejo de Acabe de possuir a vinha, essa ambição, essa cobiça, ajudado então por sua esposa a arquitetar um plano, e pelo que nós vemos aqui, ele participou, ele sabia desse plano. Então Jezabel, que na verdade não era israelita, não sabia o que era o valor de ter uma terra que Deus deu. Ela era lá da região onde hoje é o Líbano, e ela tinha como seu deus Baal, e era uma mulher super vaidosa, e uma mulher que matou, perseguiu os profetas de Deus, uma mulher terrível, que quase faz com que toda a nação de Israel se acabe. E nós podemos ver aí nessa época o profeta, né, Elias, o profeta Eliseu, nessa época aí de Jezabel. Nós já estudamos sobre esses dois profetas aí e vimos, né, o que Jezabel andou aprontando nessa época. Então nós sabemos que Deus manda então o profeta falar com Acabe quando ele vai possuir essa terra. Tópico 3, então, o pecado de Acabe e Jezabel. O plano de Jezabel funcionou com a conivência do marido, envolveu a elite da sociedade e a corte palaciana, o que por si só mostra que a sociedade de Samaria estava completamente dominada, pois o texto menciona anciãos e nobres, corrompendo falsas testemunhas. 1 de Reis 21, 8 a 10. A acusação foi a seguinte: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Agora Nabote devia ser legalmente apedrejado até a morte por ter se recusado a negociar sua propriedade com o rei. As duas testemunhas davam consistência legal ao processo. Levítico 24, 10 a 16, Deuteronômio 17, 6. Então veja só que o plano de Jezabel funcionou. Então ela fez um plano e envolveu aí a elite do governo em Samaria, né? Eles estavam em Samaria e a vinha era em Jezreel. Tá? Então o que ela fez? Ela enviou cartas, né, para as autoridades, e essas autoridades é que arrumaram essas duas falsas testemunhas para testemunharem contra Nabote. Então quando eles testemunharam dizendo que Nabote blasfemou contra o rei, blasfemou contra Deus, então ele merecia o quê? Merecia ser apedrejado. Foi o que o povo fez, apedrejou, ainda usou o povo inocente para realizar esse pecado.
Tópico 4. O casal não contava com uma testemunha verdadeira. Estava tudo acabado e bem feito social e juridicamente. Ao saber da notícia, Acabe ficou curado de sua enfermidade e foi tomar posse da vinha de Nabote. Eles violaram o 6º mandamento, não matarás, o 8º, não furtarás, o 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e o 10º, não cobiçarás. Deuteronômio 5, 17, 19 a 21. Isso sem contar os 3 primeiros mandamentos que já vinham violando com sua idolatria desde o princípio. Mas Acabe e Jezabel não contavam com a testemunha que sabia de tudo e tinha autoridade para se vingar dessas barbaridades. 1 de Reis 21, 17 a 19. Então o plano foi bem planejado e foi bem executado. Estava tudo certo. Até o povo foi usado para esse assassinato aí, sem saberem de nada. Então estava tudo juridicamente correto, tudo do jeito que planejaram, ninguém ia falar nada, ninguém ia saber de nada. Só que eles esqueceram uma coisa, esqueceram de olhar para cima. Esqueceram que Deus estava vendo tudo. Então, nós vamos ver que Deus manda um recado para o rei Acabe, e esse recado contém então o juízo de Deus sobre o pecado de Acabe e Jezabel. Então, quais os pecados que eles cometeram aí? Além dos pecados que já vinham cometendo, né? Então, eles já pecavam o pecado da idolatria, que já transgredia os 3 primeiros mandamentos. E agora eles acrescentaram a esses pecados os outros pecados. Então eles violaram, além dos 3 primeiros, então eles violaram o 6º mandamento, não matarás, o 8º, não furtarás, o 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e o 10º, não cobiçarás. Então dos 10 mandamentos, 7 mandamentos, eles já estavam totalmente condenados e estavam praticando já o pecado contra esses 7 mandamentos. E é claro que pecando esses 7, estavam pecando já os 10 mandamentos. Se deixasse de cumprir um só, já era condenado, imagine 7 aí nas costas.